longe de casa. E nessas ilhas cheias de distância, o meu blusão de couro se estragou. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu me chamo Carlos Emanuel. Estamos aqui com mais uma edição do nosso podcast Entre Linhas e Frames. E vamos falar hoje de um cearense de Sobral. Seu bigode é alguma superstição ou já é marca registrada? Não, na verdade eu uso só para apresentações públicas. À noite eu tiro. É o grande Belchior. E eu vou falar um pouco dessa biografia do J.P. Medeiros, de 2017, pela Todavia, de São Paulo. Belchior, apenas um rapaz latino-americano. É uma obra que eu pude conhecer mais os passos desse cearense de Sobral, uma figura inteligentíssima, né? E que marcou gerações e marca gerações da música, né? Várias gerações se baseiam em Belchior. O autor começou a pesquisa sobre Belchior no ano que ele desapareceu, em 2007. Ele percorre uma carreira do cantor desde a sua infância em Sobral até sua morte em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Eu me lembro que eu tive no Teatro José de Alencar com meu amigo Sival Einstein, grande cartunista. E eu tenho uma homenagem lá a Ademir Martins, que é um desenhista cearense, pintor cearense, e o meu amigo era fã dele, o Einstein, ia fazer uma homenagem entregando uma caricatura do Ademir Martins. E nesse dia a gente conseguiu que a imprensa registrasse esse momento histórico, e nesse dia quem cantava lá era o Belchior. Olha aí, nós testemunhamos, eu e o meu amigo Sival Einstein, uma das últimas apresentações aí do Belchior em vida, né? Em vida a gente conseguiu ver nesse dia o grande Belchior. Sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, vivendo no interior. Uma criança em Sobral, um adolescente em Guaramiranga, um jovem em Fortaleza descobre a música, a ida para o Sudeste, as composições cantadas por grandes estrelas da MPB, o casamento, filhos, o surgimento como artista plástico, a fama e a rejeição, o silêncio e o desaparecimento, a morte e a redescoberta. Meu nome é Antônio Carlos Gomes Belchior Fontinelli Fernandes. Como vocês estão vendo, um dos maiores nomes da música popular. É aquele nome que no sertão você diz que é percorrido a cavalo. Eu nasci no norte do Ceará, uma família nordestina típica de 23 irmãos. Eu sei que vocês devem estar pensando, mas na casa desse cara não devia ter televisão. Claro que tinha, mas... Vim para São Paulo, a cidade mais populosa do Nordeste. E aqui estou diante de vocês, vivendo disso, como galo. Um rapaz latino-americano vindo do interior e sem amigos importantes. A música composta anos depois pelo cearense natural de Sobral retrata um pouco de sua história. Ele criança na cidade onde a equipe de Albert Einstein provou a teoria da relatividade. Brincava com seu irmão nos trilhos da velha linha férrea. Ouvia músicas da Igreja Católica, onde aprendeu sobre a religiosidade, e foi encaminhado ao mosteiro dos jesuítas em Guaramiranga, onde passou 3 anos e teve que receber, junto com os outros noviços, a presença do então presidente da República em 1964, o Castelo Branco, né? Em 1964. Não, medo de avião. Não tenho medo de avião, não. Eu fiz essa música vendo que
que é comum assim no meio artístico, né? A declaração sobre o medo de voar. De tal forma que eu fiz essa canção lembrando isso, mas também notando que o medo pode ser vencido pelo amor, né? Por isso coloquei essa música num ambiente assim, bitomaníaco, até mesmo citando uma frase que foi simbólica do espírito de solidariedade, de amor, de gentileza da nossa geração, que é I wanna hold your hand, eu quero segurar a sua mão, eu quero. A experiência mística, de certa forma, seria a marca de toda a sua vida. O aprendizado latim, italiano e outros idiomas, até que cansou da vida monástica e foi morar em Fortaleza, no bairro da Parquelândia, onde sua família estava estabelecida. 13º filho de 23 irmãos, ficava no quarto no quintal da casa, aprendendo artes, literatura, tocando violão. Fez faculdade de medicina, ele fez faculdade de medicina na época em que conheceu Roger de Rogério, Fagner, Ednardo e também o Fausto Nilo, o que mais tarde viria a ser chamado o pessoal do Ceará. Não tem disciplina nem mesmo para música, né? Meu trabalho é fruto mesmo dessa fúria criativa, dessa indisciplina criativa, de fazer artisticamente aquilo que eu acho que sempre fazer. Meu desenho é absolutamente livre, a minha pintura também, e a minha música também. Porque eu nunca tive uma visão muito precisa dessa coisa do sucessão, isso com obstinação. O meu sucesso sempre foi fazer o meu trabalho com toda a liberdade que eu pude conseguir. Da universidade ia a pé até a volta da Jurema, pertinho do Mucuripe. No Bar do Anísio, muito conhecido, também li o livro do Bar do Anísio. É um livro de uma pesquisadora carioca que estudou na Universidade Federal do Ceará e fala a história desse Bar do Anísio, que fica ali hoje onde é o Scala Residência, na beira-mar de Fortaleza, ali na volta da Jurema. É um lugar onde os músicos se reuniam, né? No Bar do Anísio, lugar acolhedor, onde os artistas e estudantes iam passar horas em meio à música, cerveja, criando um universo único da música cearense. Ali Belchior, olhando para as velas dos pescadores, começou a escrever o que seria o seu primeiro sucesso, Mucuripe, em parceria com Fagner, que colocou a melodia e completou a letra em 24 horas. Daí foram surgindo festivais, as viagens ao Rio de Janeiro, o lançamento do primeiro LP, o sucesso das composições cantadas por Roberto Carlos, Mucuripe, Elis Regina, como Nossos Pais, Vanusas Paralelas e tantas outras músicas. Viveu muitas vidas, mas em todas elas ele foi sempre o Belchior. É algo único, cara. A história de vida, o ser humano e tal, sabe? Extremo nordeste do Brasil, Sobral, Fortaleza, Rio, São Paulo. Sul, fronteira com o Uruguai, norte. Pá, queria ser padre, foi viver num seminário, medicina, desistiu, pá, compositor, cantor, isso aí, estourou, eles gravou, Brasil me amou e agora eu sumi. É muito foda, sabe? Tipo, eu sou fissurada, assim. Mas mais do que tudo, mais do que essa vida cinematográfica meio tarantinesca com pitadas de Bergman, Ingmar Bergman, o que me assombra de verdade é a poesia dele, cara. Cantando, sabe? Coração Selvagem, a gente já falou de Como Nossos Pais, mas A Palo Seco, Rapaz Latino-Americano, Na Hora do Almoço, Divina Comédia Humana, Fotografia 3x4, Galos, Noites e Quintais, Comentário a respeito de John, cara. A pintura, o desenho, os amores, a família, as turnês viajando o Brasil, alguns dos lugares do mundo, suas músicas profundas inspiradas na literatura. Belchior foi professor de filosofia e seu legado de conhecimento nos conecta com a educação. A música dele, principalmente, que reflete seu conhecimento de autores da literatura mundial, é uma lição para o professor que fala da literatura na sala de aula. Belchior foi um cara bastante recluso aí, nosso Belchior. Meu bem, guarde uma frase pra mim dentro da sua
sua canção, que esconda um beijo pra mim, sob as dobras do blusão. Quando eu não tinha O olhar lacrimoso, que hoje eu tramitei, quando adoçava o meu pranto e o meu sono, do bagaço de cana, do engenho, quando eu ganhava esse mundo de meu Deus. Sumiu por quase 10 anos, estava vivendo uma fuga da realidade, será? Que era uma fuga da realidade, uma conexão com a própria existência espiritual, ou obrigado pela relação com a esposa que não desejava mais o contato com o mundo exterior? Muitas perguntas, diversas respostas e poucas conclusões. O artista cearense era o senhor de si. Vamos ouvir Valnick Belchior, sua filha, né? Que hoje coloca para frente seu legado. Vocês sabiam que quando meu pai, o cantor Belchior, teve suas canções consagradas, ele não tinha sequer um violão? Não posso gravar uma fita pra você porque eu não tenho violão, eu não tenho gravador, eu não tenho fita, eu não tenho casa pra morar. Elis Regina já tinha gravado a música Mucuripe e, pelos caminhos do destino, eles se encontraram e foi aí que ela pediu para ver as novas composições que ele tinha. Quando viu a música Como Nossos Pais, pediu para que ninguém gravasse essa música antes dela. E assim foi feito. Grande hino do nosso país, gravado na voz de Elis Regina. Quando a gente acredita na música, os caminhos sempre se abrem. E comigo não está sendo diferente. Fortaleza, São Paulo e agora Rio de Janeiro, com o meu show, um concerto a palo seco, em que eu tenho um repertório, que eu comemoro as músicas do meu pai, o cantor e compositor Belchior. Estou esperando todos vocês do Rio de Janeiro. Grande Valnick Belchior, que continua aí levando o legado do Belchior para frente, né? Eu acho que é importante você fazer essa história aí para frente, né? O Fagner foi um dos desafetos do Belchior. Quando você lê a biografia do J.P. Medeiros, você vai saber muito sobre isso, né? Eles eram muito competitivos nessa história, e cada um tinha uma personalidade diferente, né? Anos atrás, e tem até mais música. Então o Belchior, para mim, não é porque ter sido meu parceiro, eu acho que foi o maior poeta da música brasileira. Para todos nós, Fagner. Tá, você pode fazer uma comparação. Eu acho o Chico, eu tenho uma paixão enorme pelo Chico, pelo Chico, pela geração, principalmente da minha, Caetano, Milton. Mas o Belchior, ele entra com uma condição poética muito mais intensa, muito mais forte. E esse resgate, através que eu vi do Emicida, como é que é a música ele... É uma música do álbum Amarelo. Posso pegar o nome aqui certinho? Porque usa aquele sample do Belchior. Então Belchior influenciou Los Hermanos, Emicida, Ana Canhas, a própria filha dele, Valnick Belchior, e a gente não pode deixar de ver que o Belchior era um cara super importante na música, né? Super importante, e que não deixou de jeito nenhum de ser grande na nossa música brasileira. A gente vai ouvir aqui um pouquinho de falas do Belchior aqui, por exemplo, Nelson Mota entrevistando o Belchior. Suas raízes de música popular do Ceará, da sua terra, 1976. sempre presente na sua música, ou você acredita que a cidade grande, o sul, aos poucos vão diluindo essa coisa forte da terra? Ele não tem nenhum problema a respeito de diluição. Eu acho que as raízes, né? As árvores é que têm raízes permanentes. Então, os homens não têm raízes permanentes. E raiz é tudo aquilo que entra na sua formação, é tudo aquilo que você ouve, absorve e que entra no seu trabalho. Então não tem realmente complicação nenhuma, não tem problema, eu não sei mesmo que são raízes, não, sabe? Mas sabe fazer música que nem um danado. Uma das músicas mais importantes de Belchior é Como Nossos Pais, que acaba de ser gravada também por Elis Regina. Não quero lhe falar, meu grande amor, as coisas que aprendi. Que grande importância tem o nosso Belchior para a música popular brasileira, e que a gente está observando
aqui no nosso podcast hoje, fazendo essa homenagem com essa biografia do J.P. Medeiros e trazendo um pouco do retrato dessa história, né? Belchior era um cara gigantesco, então ele não foi uma pessoa qualquer, uma pessoa singular, que a gente guarda sempre esse sonho, essa mentalidade vencedora desse nosso grande Belchior. Vou mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender é favor prestar atenção. Corina, chega pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem quiser... Muitos chamam ele de Bob Dylan, né? Ele era um cara que estava imerso na tradução do Dante Alighieri, Divina Comédia Humana, né? A Divina Comédia e tantos outros clássicos da literatura, né? Como Zé Ramalho também comenta sobre ele também. Por exemplo, quando o Belchior dizia que nós éramos sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindos do interior, era a minha situação. Era isso eu mesmo. Não tinha ninguém. Então vim para cá achando que o que eu conhecia da vida daria para sobreviver. Então foi um teste muito de sobrevivência diário lá no Rio. Dessa época, a música Garoto de Aluguel. Garoto de Aluguel. Você pode mostrar um trechinho pra gente? O Zé Ramalho no programa ali como é o nome do programa? Programa do Pedro Bial, e eles falaram aí sobre essa influência do grande Belchior, né? A gente não pode deixar de tirar o Belchior do nosso coração, porque Belchior é um fenômeno da música popular brasileira, e o nosso programa faz essa homenagem a ele, porque ele foi um gênio mesmo da música, não podemos esquecer disso, do grande Belchior. Se tivesse vivo hoje, estaria fazendo muito sucesso, porque ele era uma pessoa muito importante, e a gente é muito feliz por isso, por ter uma coisa como esse cara sempre no meio de nós, trazendo a musicalidade do Belchior. Antônio Carlos Gomes Belchior Fontinelli Fernandes, mais conhecido como Belchior. Como vocês estão vendo, um dos maiores nomes da música popular. Belchior vinha de uma família de 23 irmãos, na cidade de Sobral, no interior do Ceará. E na sua juventude, antes da fama, o Belchior teve uma formação religiosa de 3 anos com frades italianos, lá no Mosteiro dos Caputinhos, da Serra de Guaramiranga, onde ele estudou latim, italiano e... O cara era gênio. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais uma edição do nosso canal, nosso podcast Entre Linhas e Frames, que também está ali no canal Carlos Emanuel Cearense. Um grande abraço, um bom final de semana para você, uma boa semana e tudo de bom. Até a próxima.